Bom, a quantidade de dias a gente analisou a maioria dos roteiros, os viajantes que viajam aí, dos leitores que interagem com a gente, qual é a média de dias. Deu uma média de 10 dias, tem gente que fica 8, tem gente que fica 15, tem gente que fica 20, mas a gente vai fazer baseado em 10, falando a quantidade de dias em cada cidade e você vai adaptando, se você quiser ficar mais pode incluir outro destino, ficar mais dias em uma cidade, aí cada um monta o seu roteiro personalizado do seu jeito. Bom, nesse roteiro vai ser Lisboa, Sintra, Fátima e Batalha, Óbidos, a cidade do Porto e Braga e Guimarães. Então esse é o panorama geral para você saber quais vão ser as cidades que a gente vai colocar nesse roteiro. Começando por Lisboa, por quê? Porque a maioria dos voos, os mais baratos, os voos diretos que tem saindo do Brasil, geralmente são para Lisboa, então é muito mais fácil você começar a sua viagem por lá. Então a gente colocou 4 dias para Lisboa. A gente acabou ficando 6 dias em Lisboa na primeira vez que a gente foi. A gente achou muito bom porque deu para conhecer tudo. O ideal seriam 5, 6 dias. Mas para poder conhecer as outras cidades, em 4 dias, se você fizer tudo direitinho, dá para você conhecer bem toda a cidade. E aí você tem duas opções. Uma dica que a gente dá antes é não aluga o carro quando você estiver em Lisboa. Para andar por Lisboa você consegue andar muito bem a pé, você ficando bem localizado, você consegue fazer tudo. A gente tem o vídeo de onde ficar em Lisboa e de o que fazer em Lisboa, dá uma olhadinha que tá muito bacana, você consegue conhecer tudo. Então a gente acha que não tem necessidade do carro lá, mas depois se você fazer todas as viagens, tanto se você fosse descer para Algarve ou esse roteiro que a gente vai fazer lá para cima, você precisa do carro. Então deixa para alugar o carro no último dia de hospedagem em Lisboa. Você economiza um pouquinho, não se preocupa com estacionamento, com o trânsito, já que não é muito trânsito, mas é difícil de se locomover porque é uma cidade histórica, é mais fácil você se virar a pé ou de Uber em Lisboa. Aí depois de Lisboa tem Sintra, uma cidade muito legal, na verdade é uma vila, ela é muito bonita, diferente das outras porque ela tem vários castelos e palácios, parece que você tá voltando aí no tempo, eles são lindos. Tem o Palácio da Pena, ele e mais um outro lá, o Palácio da Cidade, eles ficam no topo de uma colina, então fica sensacional o cenário, a vista, é um lugar muito gostoso, muito bacana, mas um dia de visita você consegue visitar a cidade inteira. Então você tem duas opções, ou você pega o carro no último dia de Lisboa e já vai para lá, aí você pode passar um dia lá, dorme, e no dia seguinte você já vai direto lá para cima continuar nosso roteiro. Ou você tem a opção de ficar hospedado em Lisboa mesmo e fazer um bate-volta. Tem o trem que é muito fácil, você chega em 40 minutinhos, você tá lá, você vai de manhã e volta à tarde para Lisboa. Você pode ir de carro também, vai e volta de Lisboa, dá 30 minutos, é muito perto. E tem vários passeios e excursões que acabam fazendo esse passeio saindo de Lisboa. Eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site que a gente compra os ingressos, é um site muito bom, ele tem todos os passeios e excursões. Tem passeio para Fátima, excursão para Sintra, todos os passeios pelo interior de Portugal, vinícolas, passeios, ingressos de Lisboa, enfim, tudo por um preço muito bom. Dá uma olhada, eu vou deixar aqui embaixo com todos os outros links que eu vou citar aqui no vídeo, para você depois pesquisar direitinho, mas é muito fácil também fazer esse passeio. Então você escolhe ou vai de carro ou de trem sozinho, ou faz esse passeio. Você pode ou dormir lá, ou dorme em Lisboa mesmo, para não precisar ficar mudando tanto de hotel, faz esse bate e volta e depois de Lisboa você continua a viagem para cima. Aí já foram 5 dias, os 4 de Lisboa, o de Sintra e agora Fátima, que é um lugar sensacional para quem é católico, para quem é religioso, então é uma coisa fora do comum, e para quem também não é, vale a pena porque é um lugar lindo de verdade. Fátima fica a 1h20 de Lisboa e 1h20 também de Sintra, então independente da cidade lá que você estiver, vai dar o mesmo tempo, é super fácil de chegar, a viagem é muito bacana, as estradas lá são muito boas, muito bonito o cenário, e Fátima tem o Santuário de Fátima, que é a atração principal. Você com um dia, ou na verdade uma manhã e um pouquinho da tarde, você consegue conhecer tudo, então você não precisa dormir em Fátima ou gastar um dia lá, a não ser que você goste muito, que seja uma coisa que você quer vivenciar a experiência lá do santuário, da cidade, aí vale a pena você dormir, lógico, por isso que eu falo que cada um tem que modelar a viagem do seu jeito, mas para a maioria das pessoas, elas costumam passar por lá e à tarde elas acabam indo para Batalha, que é uma cidade lá pertinho também, que é muito bonita. O nome Batalha se dá porque ele foi o centro da maior batalha de Portugal, então é uma cidade muito histórica lá para o povo de Portugal e é muito bacana, é uma cidade pequena, não é de uma vila pequena, tudo que a gente está falando agora, a gente chama de cidade, né? Porque aqui no Brasil a gente está acostumado a falar sempre cidade, mas lá a maioria são vilas, porque elas são muito pequenas e são consideradas vilas dentro de regiões. Você tem algumas opções. Em Batalha você vai acabar conhecendo tudo muito rápido. Na verdade, o principal ponto turístico que a maioria dos turistas param, um dos únicos, é o Mosteiro da Batalha, que é lindo, é muito bonito. Então você pode
ou dormir lá e no dia seguinte ir para Óbidos, ou você pode já no final da tarde ir para Óbidos e dormir lá e no dia seguinte você acaba já estando lá e conhecendo a cidade. Vai de cada um. O problema é que a cidade de Batalha tem pouquíssimos hotéis, a cidade é muito pequena, são em média uns 10 hotéis. Tem hotéis bons, dá para você se hospedar tranquilo, mas não é uma cidade tão grande. Você tem outras opções como Nazaré, como Fátima, que são cidades que são um pouco maiores e estão lá perto. Você pode se hospedar nelas também se você quiser, ou você já pode se hospedar lá perto de Óbidos para no dia seguinte você já conhecer toda a cidade. A Vila de Óbidos é um lugar muito bacana para conhecer porque ele é diferente de todos os outros. Ele remete muito à época medieval porque ele participou muito de batalhas, era aquela época um pouquinho mais tensa, então ele foi cercado por uma muralha, então a vila inteira fica dentro de uma muralha, então isso dá muito o ar medieval e a cidade toda é realmente um ar medieval. Aqueles chãos de pedra, aquelas ruas bem medievais mesmo, tem o Castelo de Óbidos que é muito bacana conhecer. E o principal ponto turístico que é a Porta da Vila, que é a principal entrada aí da muralha para você entrar na Vila de Óbidos, e ele é todo decorado e revestido com azulejos da época lá do passado, lá da época medieval, mas então é muito bacana, uma cidade muito diferente. Mas também não tem muita coisa, a gente recomenda que você passe um dia lá, já é mais do que o suficiente. E aí a gente vai para o nosso 8º dia do roteiro, que é a ida para Porto. Para você ir para a cidade do Porto, partindo de Óbidos, você vai gastar umas 2 horas e 20. É o trecho mais longo aí do seu roteiro de Portugal. É um pouquinho puxado, entre aspas, né? 2 horas não é muito puxado, mas comparado às outras cidades e vilas que são muito perto, é o maior trecho que você vai fazer, mas também é muito bonita, a estrada é muito bonita, então vale a pena. E aí uma dica, se você vai alugar o carro, não deixa de usar o comparador de preços de carro, que o pessoal às vezes não conhece, dá para você economizar muito. É uma ferramenta que você entra no site deles, você joga lá o destino da sua viagem, a data, e ele já te dá uma pesquisa em todas as locadoras de Portugal e do mundo todo. Ele funciona em todos os países, então você já tem uma pesquisa em todas as locadoras, você consegue ver qual é a mais barata, qual está com o melhor preço. Eles têm negociações imbatíveis com as locadoras porque são o maior comparador do mundo, então eles têm o melhor preço mesmo. A gente sempre usa, a gente sempre consegue o melhor preço e é muito fácil usar o site deles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link, dá uma pesquisada que vocês vão ver que é muito mais barato do que alugar diretamente com as locadoras, é muito bom mesmo. E o bom é que em Portugal é um dos aluguéis de carro mais baratos do mundo. Acho que foi se bobear o aluguel de carro mais barato que a gente já fez em todas as cidades turísticas aí que a gente já viajou pelo mundo. E aí, no 8º dia, você parte para Porto. A cidade é sensacional, é muito bonita, é uma das cidades que a gente mais gosta de Portugal, é muito bacana mesmo. As pessoas costumam ficar uns 2 dias para depois poder ir lá para cima, para Braga e Guimarães, que também são 2 vilas aí, cidades muito bonitas. Mas a gente prefere ficar em Porto alguns dias a mais e não ir para essas outras cidades. É tudo questão de gosto, é que a gente gostou muito de Porto, a gente achou muito bacana, então a gente acha mais legal investir um tempo lá. Então pesquisa, dá uma olhada em Porto, dá uma olhada também em Braga e Guimarães e vê o que você acha bacana. A gente acha bacana ficar 2 dias inteiros em Porto, ou até 3 se for possível, porque é muito bonita, a cidade é muito agradável, os restaurantes, as pessoas, a gente se sentiu muito bem, os pontos turísticos são muito legais de visitar, você passeia muito pela cidade, enfim, o clima de Porto é sensacional, a gente recomenda que você invista bastante tempo lá na cidade. E é isso, você vê que o roteiro é diferente para cada pessoa, as opiniões são muito diferentes, a gente ama esse roteiro, é um roteiro muito legal, muito cultural, mas a gente também gosta muito do roteiro de Algarve, porque a gente adora a praia, as praias de Portugal, a gente achou linda, é muito diferente das outras. E a nossa dica, geralmente a passagem de ida e volta para uma mesma cidade, ida e volta a Lisboa, é muito mais barato. Então você consegue um preço muito mais barato, mas você vai ter que voltar lá de cima de Porto ou de Braga. Geralmente de Porto é melhor se você for voltar de trem, de avião, para Lisboa. Então vê direitinho os trechos, porque geralmente vale mais a pena isso. Ir de volta por Lisboa mesmo, você depois vai ter que voltar lá para Lisboa para voltar para o Brasil. Mas se você, por um acaso, às vezes consegue um trecho de ida para Lisboa e voltando para o Brasil do Porto, aí facilita muito mais sua viagem, você já vai embora lá de cima e não precisa descer toda a viagem de novo. Dá uma pesquisada, mas geralmente o caminho mais barato e mais prático acaba sendo de Lisboa. Você vai e volta por Lisboa, então depois você vai ter que retornar lá de cima de Porto até Lisboa, mas também é pertinho, de carro a viagem é muito bacana, dá de 2 a 3 horas, dependendo do quanto você vai parar aí nos lugares, também não tem problema nenhum. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir.
e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.